Agora, um tema super interessante também, que fala sobre o câncer de mama, que ele é um tumor maligno, né, que se desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama que passam a se dividir descontroladamente, né? Ocorre o crescimento anormal das células mamárias, tanto do ducto mamário quanto dos glóbulos mamários, né? O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo, sendo 1,38 milhões de novos casos e 458 mil mortes pela doença por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? E para falar sobre esse assunto, estamos aqui recebendo o Dr. Cristóvão Barros, mastologista e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia de Minas Gerais. Bom dia, doutor Cristóvão. Bom dia, Carol. São dados fortes, né? Isso. Alarmantes. O câncer de mama, assim, além de ser uma doença que tem um índice de mortalidade ainda alto em países subdesenvolvidos como o nosso, ele tem todo aquele estigma que ele carrega de mutilação da mulher, né? Então, realmente é uma patologia que, embora a gente popularmente conceitue como câncer de mama, existem vários subtipos de agressividades diferentes, mas que todos, de uma forma geral, carregam esse estigma aí. É muito preocupante, né? Na forma como é conduzida a política de saúde no Brasil. Você observa que tem aumentado o câncer de mama ou não? Como que você observa ao longo desse tempo? Isso não tem nenhuma dúvida, né? Há uma tendência, tanto nos países em desenvolvimento como o nosso, como nos países desenvolvidos, de ocorrer um aumento do índice da incidência de câncer de mama. A diferença é que nos países desenvolvidos a mortalidade tem declinado, enquanto no nosso continua em patamares muito elevados. E a média de idade em que se manifesta o câncer de mama tem também diminuído? As mulheres têm cada vez mais jovens sido acometidos por essa doença? Existe um pico de incidência que é entre 50 e 60 anos de idade, mas a gente tem observado também cada vez mais frequente em pacientes mais jovens, em torno de abaixo dos 40 anos de idade, o que antigamente era muito raro, né? Então a gente tem observado isso com mais frequência. Isso, e nós gostaríamos também, pessoal de casa, que o senhor falasse também um pouco mais sobre os fatores de risco do câncer de mama. Aliás, nós temos uma tela, isso. Exatamente. Aí queria colocasse na tela para a gente ver, para o senhor estar detalhando para a gente. O senhor está explicando por que está aumentando tanto, né? Até para que a gente possa... Bem, o câncer de mama, ele é uma patologia que a gente fala que é multifatorial, não existe uma causa única, né? Certo. Então, o termo que a gente popularmente fala que o câncer de mama é genético, todo câncer ele tem uma alteração genética. O termo mais adequado seria a gente falar que é hereditário. Então, aquele primeiro que a gente comenta ali, história familiar. Isso é importante, porque pacientes que têm um histórico familiar forte de câncer de mama, que teve parentes em primeiro grau genético, que é mãe, irmã e filha, antes dos 50 anos de idade, essa paciente ela tem um risco em torno de 4 a 5 vezes maior do que uma paciente que não teve esse risco. Então, é um dos maiores riscos associados. Nós vamos ler todos, aí depois a gente volta com a imagem para cá, para o senhor comentando. Então, a questão da idade também pode influenciar. Menstruação precoce, a menopausa tardia, a reposição hormonal, colesterol alto e também obesidade. Né? Tem a ausência de gravidez também. Além de lesões de risco e tumor de mama anterior. Quer dizer, são os principais fatores que podem causar. Agora, com relação à idade, né? Então, ali apresenta-se o segundo item. Na realidade, a idade, depois do sexo, porque o homem também pode ter câncer de mama, então o principal fator de risco de câncer de mama é ser do sexo feminino, né? Isso aí não tem como competir. Então, só abrindo então esse parênteses aí, no homem, como que ela se manifesta, como se previne também? O homem não existe uma forma de prevenção porque não se faz mamografia regularmente, realmente não tem indicação, porque o índice de câncer é baixo. Normalmente, o grande problema dos homens é que o diagnóstico tende a ser tardio, porque eles não consideram esse risco, né? E quando chegam ao médico já está com a doença avançada, né? Esse é o grande problema. Em relação ao segundo fator de risco que a gente considera é a idade, porque quanto mais se vive, maior a chance de ter uma alteração, uma mutação no seu gene e, consequentemente, você ter um câncer, seja ele de qualquer tipo. Então, a maioria dos cânceres, eles tendem a decorrer e aumentar com a idade a prevalência, com raras exceções que são alguns casos mais comuns em infância. O câncer de mama não deixa de ser diferente. Quanto mais se vive, maior aumenta o risco. Tem outro que é a menstruação. Mulheres, só ainda falar sobre a questão da idade, porque quanto mais densa for ali o tecido, mais denso for o tecido mamário, fica mais difícil de ser o diagnóstico. Então, isso na mamografia não se observa?
A relação da idade precoce, o câncer, ele se torna um diagnóstico difícil exatamente por isso, porque a mamografia, que é o nosso grande método de rastreio de câncer de mama, né, é o único realmente comprovadamente que diminui a mortalidade do câncer de mama, ele tem esse problema. Toda paciente que tem a mama muito densa, isso tende a ocorrer quanto mais jovem a mulher, mais densa tende a ser mama, é a limitação que a mamografia tem. E qual que é a periodicidade para fazer a mamografia? A partir de qual idade também? Isso é uma grande controvérsia que tem entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e outras sociedades, Sociedade Americana de Doenças da Mama também, em relação ao que preconiza o Ministério da Saúde, porque a nossa sociedade continua preconizando que deve ser feito anualmente a partir dos 40 anos na paciente de risco habitual. Obviamente, se é uma paciente que a gente considera de alto risco, isso pode ser antecipado. Já o Ministério da Saúde, ele está preconizando fazer a partir de 2 em 2 anos, a partir dos 50 anos. A gente questiona muito isso porque, como você já observou, existe um índice cada vez mais precoce de pacientes com câncer de mama, e esse câncer de intervalo que a gente fala que surge entre uma mamografia e outra, se você espaça para 2 anos, a tendência é que ele vai... Certamente o poder público tem feito isso porque isso gera um custo alto para o sistema de saúde, né? Mas é um custo que, se fizer na ponta do lápis, a impactação de um diagnóstico tardio, que vai levar ao uso de drogas muito mais caras, talvez ele dilua nisso aí, né? A gente podia também continuar falando aqui dos outros fatores de risco. Menstruação precoce. Qualquer fator que permite que a mulher ela tenha um hiperestrogenismo, ou seja, que ela fique mais tempo ao longo da vida dela submetida a estímulo hormonal, ela vai ser um fator de risco. Então, aí inclui menarca precoce, ou seja, ela menstruar muito cedo, ela deixar de menstruar muito tarde, que é a menopausa tardia, isso funciona como fator de risco, né? Reposição hormonal também. Da mesma forma, a reposição hormonal ela é um estímulo estrogênico, ou seja, quando a mulher, o ovário dela começa a redução de hormônio, você vai dar, ela começa a ficar com menos estímulo hormonal, você vai dar um hormônio exógeno, ou seja, na forma de um comprimido, gel, seja o que for. Então você vai continuar tendo estímulo sobre a mama, por isso que é um fator de risco. É interessante que dos fatores de risco que o senhor falou até agora, não depende da gente, né? São situações que acontecem. Agora, esse outro aqui, colesterol alto. Aqui a gente já pode ajudar, né? Os hormônios sexuais, de uma forma geral, eles têm como precursor básico o colesterol. Então, pacientes que têm hipercolesterolemia, você tem uma taxa maior de produção por meio de enzimas chamadas aromatases, você vai ter uma produção maior de hormônios sexuais. E isso é que faz o estímulo. Então, então, reforçando que a mulher que não cuida da alimentação dela, a mulher principalmente, obviamente o homem também, mas a mulher que não cuida dessa alimentação mais saudável, ela tem mais chance do que uma mulher que cuida. Sim, com certeza. Mas eu sempre gosto de enfatizar isso com meus pacientes, que eu acho que tão importante ou mais que isso, ela ter um hábito de vida saudável, né? Não é só na prevenção do câncer de mama. Se ela tiver hábito de vida saudável, com alimentação saudável, ela vai ter muito menos doença cardiovascular do que câncer de mama. Então a gente não quer dizer que não é importante para a mama. Que é outra coisa que mata muito mulheres também. Que mata muito mais do que o câncer de mama. Doutor, agora só com uma outra pergunta. Quais são, então, os sinais clínicos que servem de alerta para que uma mulher possa procurar aí um especialista? O ideal mesmo é que a gente não tivesse sinal clínico, que a gente conseguisse diagnosticar na fase pré-clínica, né? Mas uma vez diagnosticada, que a mulher tem que ficar atenta a nódulos, né? Isso é importante salientar, porque existe uma nodularidade difusa nas mulheres que ainda menstruam naquele período pré-menstrual, que muitas vezes leva a uma confusão, que ela acha que pode ser um nódulo. Muito comum e realmente é difícil. Inclusive, para nós médicos, que às vezes você tem que pedir a paciente para voltar depois que ela terminar a menstruação, para a gente reexaminar, porque tem áreas que ficam na dúvida realmente. Mas nódulos que permanecem após o período menstrual, que são normalmente indolores, não causam dor, né? São nódulos de consistência mais endurecida e são mais microcalcificações assim? Microcalcificações é um achado mamográfico. É um achado radiológico. Não quer dizer também necessariamente seja já um câncer. De forma alguma, né? A maior parte das microcalcificações são benignas. Agora, existem aquelas que são suspeitas radiologicamente, microcalcificações agrupadas, de formas diferentes. Essas microcalcificações, elas têm um índice de malignidade em torno de 20% a 30%. Mas o senhor está falando do exame clínico para aquele caroço, o popular caroço. O que ressalta a importância do toque, do autoexame. O autoexame, comprovadamente, ele não existe nenhum trabalho na literatura que mostre que ele diminui a mortalidade na paciente. Mas num país que você não tem acesso, às vezes, à mamografia, é uma grande opção para o paciente, né? Ainda tentar detectar numa fase que, se não seja inicial, pelo menos moderada, né? Que seja mais fácil tratar. Outro fator de risco que eu acho importante, porque tem acometido muitas mulheres, é a questão da obesidade.
A obesidade cai exatamente naquele problema do hiperestrogenismo. A mulher obesa, principalmente, a obesidade ela funciona de forma diferente. Na pré-menopausa, ela é um fator de proteção, porque ela diminui, a mulher obesa ela produz um estrógeno mais fraco pela gordura periférica. Já na pós-menopausa, que a taxa hormonal dela caiu muito, porque o ovário deixou de produzir, aí a gente tem uma produção que aquilo já é suficiente para estimular. Então, a obesidade na pós-menopausa é um fator de risco importante. Eu fiquei assustada que até a ausência de gravidez também pode ser. A nuliparidade, que é a ausência de gravidez, ou a primiparidade tardia, que é ter filhos depois dos 30 anos de idade, o que hoje em dia é cada vez mais comum, né? Que as mulheres têm que se preocupar com a sua vida profissional, então a gente vê isso com muita frequência. Todos os dois funcionam como um fator de risco. Porque as mulheres, a célula mamária, só vai ocorrer a maturação dela completa após a primeira gravidez, né? Então, a célula imatura, ela tem mais risco de ter uma mutação no seu gene, né? E o que seriam lesões de risco? Que pode ser um fator também. Lesões de risco são... O paciente faz uma biópsia por qualquer motivo, né? Seja por um nódulo, por microcalcificações, e a gente encontra quadros chamados, por exemplo, hiperplasias atípicas, né? Hiperplasias atípicas são lesões precursoras, fatores de risco de desenvolver. Uma paciente que você tem um diagnóstico de uma hiperplasia atípica, ela tem um risco também em torno de 4 a 5 vezes maior de desenvolver um câncer de mama, né? O senhor disse sobre a questão da prevenção. O que tem tido de avanço na questão de prevenção? Hoje, até para informar para as nossas meninas. Isso. Aí existem as duas formas, né? Que a gente chama prevenção primária, que é tentar evitar de ter o câncer, que são medidas que a gente fala de cuidados gerais. Alimentação saudável, atividade física, que isso diminui o fator de risco. E aí existe a chamada prevenção secundária, que são os exames de imagem. A gente tem a mamografia, que cada vez está melhor. A mamografia digitalizou, que possibilita a gente diagnosticar lesões menores. Temos o avanço da ultrassonografia também, a ressonância magnética, a tomossíntese, que é uma forma de mamografia computadorizada. Então, hoje existem vários recursos que a gente usa na prática diária para tentar dar um diagnóstico mais precoce. Obviamente, o método de rastreio inicial sempre vai ser a mamografia. Doutor Cristóvão, uma curiosidade que me veio à mente aqui agora. As mulheres que fazem uso de prótese, que implantam silicone, elas têm maior ou menor ou igual probabilidade? Isso não funciona como fator de risco, é apenas um fator de confusão, ou seja, a gente pode ter maior dificuldade no diagnóstico, porque a prótese ela pode dificultar a realização da mamografia. Mas ela pode camuflar um nódulo. Isso, mas de forma alguma é um impedimento. Ninguém vai falar com a paciente que você não deve, né, colocar uma prótese, porque a gente vai ter dificuldade. Com as melhoras dos aparelhos hoje em dia, a gente tem conseguido, em algumas manobras específicas, tem conseguido também, mesmo nessas pacientes, ter o diagnóstico adequado. Eu queria saber se o SUS hoje, ele está estruturado para oferecer esses tratamentos, sejam medicamentos, né, todos os exames. Como que tem sido essa realidade hoje? Não, eu não considero, particularmente eu não considero que o SUS esteja estruturado no tempo de demora de atendimento do paciente, dela chegar ao mastologista, ser indicado o procedimento cirúrgico, realizar o procedimento cirúrgico e usar todas as drogas que tem todo o arsenal terapêutico hoje. O SUS ainda tem muita limitação em algumas drogas que são usadas na clínica privada, né, e que o SUS não consegue a liberação, pelo alto custo disso, né? Então, realmente, nós estamos muito aquém, o SUS ainda precisa melhorar muito no tratamento de câncer de mama. E você acha que as questões emocionais, elas podem ajudar ou ser um problema para essa questão do câncer? Como é que o senhor vê isso? A gente inicialmente ouvia isso com ceticismo, sabe? Mas já tem surgido trabalhos mostrando relação direta de quadros de pacientes com ansiedade, estresse, depressão. Essas pacientes, elas não só parecem ter um índice maior de câncer de mama, como tem também uma evolução pior nesses casos, nesses pacientes, né? Porque se a gente considerar que pacientes com depressão, elas têm baixa de imunidade, né? E a imunidade é tudo pra gente, né? Ela defende contra a infecção, defende contra células cancerosas, porque o nosso organismo está constantemente produzindo células cancerosas, só que nossa imunidade é capaz de ir lá e matar essa célula, né? Eu queria perguntar para o senhor como lidar. Às vezes a pessoa está assistindo, tem um parente que está vivendo isso. Como lidar com essa pessoa? O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer? Porque às vezes a gente peca, a gente afeta uma pessoa sem a intenção, até por não saber lidar com esse novo. Certo. Eu acho que a gente tem que lidar da mesma forma como qualquer doença grave. O câncer, a hipertensão grave, o diabetes grave. Não deixa de ser uma doença grave. Então, o que a gente tem que fazer? Apoio emocional, o paciente precisa. Existem várias fases que já são descritas, né, pela área da psicologia, que o paciente que tem uma doença grave passa, e a gente tem que dar apoio para ela ter um suporte naquele momento. Mas
passar tranquilidade e sempre o estímulo que o paciente deva buscar o tratamento, porque realmente fazer uma quimioterapia, que na maioria das vezes vai causar uma queda de cabelo, para a mulher principalmente não é fácil, né? E no caso da mastectomia, né, quando tem a retirada da mama, que eu acho que esse é o estágio final, acho que é o que mais mexe, né, com a mulher, porque ainda com a quimioterapia ela vai conseguir ali administrar alguma coisa, mas a retirada da mama, isso mexe muito.